Senhoras e senhores vereadores, esta reunião extraordinária foi convocada em cumprimento aos artigos 44 da Lei Orgânica Municipal e 327 do Regimento Interno, com o fim específico de receber o senhor secretário municipal de Educação, senhor Moisés Matias Pereira, para prestar esclarecimentos e justificativas acerca da medida administrativa de retirar o transporte escolar dos alunos portadores de necessidades especiais, além de atribuir a um único monitor de inclusão a responsabilidade de acompanhar mais de um aluno e também quaisquer outras informações que se fizerem necessárias a respeito da Secretaria. Isso em atendimento ao requerimento número 39 de 2007, de autoria do vereador Pedro Américo de Almeida, aprovado nesta Casa. Solicito ao senhor secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador Presidente Sandro José. Presente. Vereador Alan Teixeira. Presente. Vereador André Menezes. Presente. Vereadora Carla Sassi. Presente. Vereador Carlos Aparecido. Presente. Vereador Darcy de Souza. Presente. Vereador Divino Pereira. Presente. Vereador Chico Paulo. Presente. Vereador João Paulo. Presente. Vereador Geraldo Lafayette, presente. Vereador Lúcio Barbosa. Presente. Vereador Pedro Américo. Presente. E vereador Fernando Bandeira. Presente. Acoro, senhor presidente. Havendo número regimental, declaro aberta a presente sessão extraordinária e, sob a proteção de Deus e em nome do povo lafaietense, iniciemos nosso trabalho. Solicito, senhores vereadores Darcy e Carlos, que recebam em plenário o secretário municipal de Educação, o senhor Moisés Matias Pereira. Gostaríamos de agradecer a presença da secretária municipal de Assistência Social, nossa amiga Magna. Seja muito bem-vinda, assim como todos vocês. Para o melhor andamento dos nossos trabalhos, comunicamos que, em cumprimento ao artigo 2º do artigo 327 do Regimento Interno, os vereadores terão prazo de 5 minutos para interpelação sem apartes. E para responder às interpelações que lhe forem dirigidas, o senhor secretário disporá de 10 minutos. E lembramos que essa sessão está sendo gravada e estará disponível para quem interessar, mediante requerimento dirigido à presidência. Para que os trabalhos sejam de melhor andamento, nós concederemos 5 minutos para cada vereador, sendo grupos de 3. E após 3 vereadores falando, o senhor secretário fará suas anotações e responderá aos questionamentos no prazo de 10 minutos. Nós faremos por ordem alfabética, se os senhores vereadores permitirem. Com a palavra o vereador requerente Pedro Américo de Almeida. Senhor presidente, senhores vereadores, funcionários e público presente aqui essa noite, nós agradecemos aqui a presença das mães, as MEIs, das familiares das crianças
né, especiais. O Conselho da Mulher, né, a Magda, a secretária, todos presentes. E também, Moisés, uma boa noite, que você seja bem-vindo a essa casa, que nosso chamado a Vossa Excelência, a você aqui, modo de esclarecer, para ser bem transparente, né? E também, o pessoal já sabe que você não veio na última quinta-feira, devido ao falecimento do seu sogro, e nós damos o pesar a você e seus familiares pelo fato ocorrido. Senhor presidente, vou iniciar as perguntas, certo? Senhor Moisés. A gente tem que procurar ser mais objetivo para não ficar cansativo a nossa reunião, né? Direto ao assunto. Senhor secretário Moisés, existe algum aluno sem entendimento no transporte? Primeiramente, agradecer que você liberou o transporte dos alunos, né? Os alunos que não tinham, você concedeu a alguns, e queria saber se existe ainda algum aluno sem o atendimento do transporte, esses alunos especial. Senhor vereador, o senhor faça as perguntas, então logo o senhor secretário responde todas elas, por favor, durante 5 minutos. Pois é, então, aí que se existe, né, no caso, depois a gente questiona se existe ou não, por que não existe, né? O edital de processo seletivo para a contratação da MEI foi feito pela Procuradoria do Município? Né? Se foi feito ou não, por quem, né? No edital do processo seletivo para a contratação das MEI, foi priorizado candidatas com o curso técnico de magistério em relação ao curso normal em nível médio. Por quê? Esse caso, porque priorizou o curso técnico de magistério. O candidato que possui curso técnico em magistério é melhor qualificado que aquele que possui curso normal em nível médio? Foi utilizado como critério de classificação o total de carga horária em curso de educação de inclusão, né? E se sim, isso consta na forma clara no edital? Porque utilizou-se o critério de tempo de serviço na função como último critério na seleção? É porque a gente acha que deveria priorizar aquelas que já trabalhou ano passado, que já tem contato com a criança, né? E a criança já acostumou, se o edital já foi pronto, e se não for possível, que para o próximo ano isso seja reavaliado para priorizar aquelas que já trabalhou o ano anterior, né? Que já tem costume com as crianças, e a criança também é acostumada com elas. Houve homologação do resultado do processo seletivo pelo prefeito municipal ou pelo procurador? Está sendo colocado sob a responsabilidade de uma monitora de acompanhante ou mais de um aluno? E se sim, isso não prejudica o acompanhamento do aluno e para a própria monitora, para a MEI, que dificulta uma tomar conta de mais de uma criança? E como foi feito esse critério, né? Há um cadastro de alunos especiais e uma descrição de seus respectiva deficiência? Foi realizada uma avaliação prévia da necessidade do aluno de compatibilidade, como capacidade da monitora, se tem a ver a monitora com o aluno, que às vezes contrata uma monitora que não tem nada a ver com isso, não tem, inclusive algumas já até se demitiram, né? Não tem critério nenhum para isso, não tem nada a ver com isso, cada um tem um jeito. Agora também, senhor Moisés, temos informações de crianças em creche
que tem dependência total, que se deve ser acompanhada em tempo integral por MEI, e que só atua em horário, a MEI só atua no horário de 10h30 às 15h30, sendo que antes das 10h30 e depois das 15h30, a professora tem que ficar tomando conta dos alunos dela e dessa criança especial. E a esse período a criança fica sozinha. E não tem condição, essa criança é totalmente dependente. E também foi uma pessoa, me perguntou-lhe agora, que não está seguindo o laudo do médico, que fala que a criança precisa e não está seguindo. Só isso. Muito obrigado. Com a palavra o senhor secretário. Boa noite, senhor presidente, na pessoa da qual cumprimento os demais vereadores da mesa e vereadores presentes. Aqui também cumprimento a todo o público que aqui está. E quando aqui convidado, para mim é uma honra muito grande estar no Poder Legislativo de Conselheiro Lafaiete e prestar informações inerentes à Secretaria Municipal de Educação. Eu vou tentar ser bem objetivo nas minhas respostas e, na verdade, eu estou aqui com muita tranquilidade para expressar aquilo que aqui foi colocado aos senhores vereadores e que o nosso público presente também tenha conhecimento. Quando se questiona em relação se os nossos alunos têm um atendimento de transporte, estavam sem atendimento de transporte, eu quero mostrar e deixar bem claro o seguinte. Primeiro, que aluno é este? Este aluno é o aluno que tem dificuldade em locomoção por situações diversas. Hoje, no município de Lafaiete, foi constatado que nós temos aproximadamente 40 alunos que tinham essas dificuldades. Houve alguma dificuldade inicial? Houve sim. Ainda temos? Temos sim. Quais foram as dificuldades que aconteceram? Primeiramente, eu participei da transição. Não é a primeira transição que eu participo. Mas, mesmo participando de uma transição, às vezes a gente não consegue, pelo prazo ou por outras circunstâncias, enxergar tudo aquilo que é necessário. O município de Conselheiro Lafaiete, hoje, ele possui aproximadamente 11.000 alunos na rede municipal. Olhem só, 11.000 alunos. Como que um secretário que chega em janeiro, mesmo participando de uma transição, como que ele vai saber onde que está e onde mora este aluno que hoje solicita o apoio do município? É claro que foi necessário essas pessoas passarem pela Secretaria de Educação, mostrar qual que era a situação do filho ou da filha, e ali a gente foi conversando e expondo aquilo que a gente analisava. Esta foi uma dificuldade. A outra dificuldade que a gente percebeu, e ela de alguma forma, alguém vai achar até estranho eu ser tão sincero assim, era a cobertura legal para o transporte dessas crianças. Eu gostaria até de informar os senhores vereadores que nos próximos dias, certamente vocês estarão recebendo um projeto de lei, criando as normas e as condições e o impacto financeiro de tal transporte. Olha como que é grave. Talvez até pela vontade do município, da administração, do prefeito, nossa, o apoio dos vereadores solicitando, nós criamos essa condição deste transporte, que parte dela ocorre
em veículos terceirizados e outra em veículos próprios. O que existe dificuldade em relação a este transporte? Temos dificuldades diversas. Nós precisamos, por exemplo, criar critérios. Esses critérios, se aprovado o projeto pelos senhores vereadores e vereadora, a gente percebe que, às vezes, um determinado aluno, ele mora lá na Vila Resende. Tem uma escola próxima, mas ele faz a matrícula numa escola lá da parte baixa da cidade. Eu entendo que vai ser necessário, e aí eu já coloco para uma reflexão para os senhores vereadores, a gente criar um zoneamento para que a gente possa atender a criança que realmente necessita do município e do apoio, mas que também, de alguma forma, matricule o seu filho mais próximo da escola. Esses desvios, eu entendo que um projeto de lei, se aprovado, pode ser contemplado. Hoje não é do nosso conhecimento nenhuma criança que tem dificuldade em locomoção que não é atendida pelo município de Conselheiro Lafaiete. Temos hoje, sim, aproximadamente 40 alunos. Então, a resposta do primeiro item, senhor vereador Pedro Américo, eu entendo que aí está uma explicação e uma explanação dos motivos e das dificuldades iniciais que nós tivemos no início do ano letivo. E hoje a situação já está dentro da normalidade. Quando se coloca o questionamento do processo seletivo para a contratação de monitor educacional de inclusão, se foi feito pela Procuradoria da Prefeitura ou foi examinado pelo mesmo órgão, é uma pergunta que eu entendo interessante. E todas as situações que envolvem os monitores, talvez eu poderia ser mais objetivo e dizer o seguinte: neste processo seletivo, houve questionamentos diversos. Dentro do prazo estipulado para que as pessoas pudessem entrar com recurso, todos os recursos foram respondidos. Os recursos, às vezes, não acatados pelas pessoas e dentro de uma democracia, isso é normal, foram levados também ao Ministério Público. E o que foi levado ao Ministério Público, gostaria de dizer ao nosso vereador Pedro Américo que nós já temos, inclusive, uma decisão do Ministério Público que ali já houve uma promoção do arquivamento em relação ao que foi questionado. Indo um pouquinho até mais, em relação ao edital, em relação à resolução. Então, eu entendo que, em relação aos nossos monitores, uma grande parte deles, inclusive, já estão trabalhando. Houve um questionamento, inclusive, muito importante em relação aos critérios adotados. Sempre vai existir, em qualquer situação, algum critério que é primeiro, um que é segundo, um que é terceiro, quarto, quinto, etc. E, às vezes, lá no final, a decisão até pela própria idade. Houve um questionamento em relação ao magistério e o segundo grau com formação em magistério. Eu gostaria de expressar que existe diferença, sim. E a diferença é bem grande. Um segundo grau com formação em magistério, formação é diferente de curso técnico de magistério. O curso técnico de magistério antigo é um curso que, inclusive, dá habilitação
para que a pessoa possa trabalhar nos anos iniciais, até mesmo na educação infantil, sendo coisas que a formação no magistério não cria. O que eu quero dizer? Existe diferença. E se existe diferença, precisa ser tratado de maneira diferente. Em relação aos nossos monitores, é claro que houve uma análise de currículo, houve uma portaria, onde que nessa portaria nós nomeamos pessoas responsáveis dentro do nosso sistema para análise dos currículos apresentados. Esses currículos estão lá na CEMED, à disposição de qualquer cidadão, à disposição de qualquer vereador, onde que nós pedimos que houvesse, no mínimo, certificação de pelo menos 120 horas. Exigir uma certificação de 120 horas, com todo respeito, eu entendo que é uma certificação ainda mínima. Tanto é que para vocês, vereadores, para o público presente, e através da UAB, nós já estamos buscando condição na nossa UAB para que traga aquelas pessoas que realmente desejam curso de certificação, provavelmente já para o segundo semestre, de 160 horas, com uma certificação federal. Quando falo dos monitores, eu falo com muita facilidade. No dia da síndrome de Down, o município já investiu na capacitação. Eles foram, uma grande parte que se procurou, as pessoas foram transportadas até o município de Belo Horizonte, na UFMG, para que ali participassem de palestras sobre Down. O porquê que eu estou comentando tudo isto? A situação é complexa, exige sim esclarecimentos. Gostaria de parabenizar o vereador Pedrinho, gostaria de parabenizar, inclusive, outros tantos vereadores que eu gostaria até de evitar de citar o nome, mas estou olhando para vereadores que nos procuraram, justamente querendo informações a respeito e, às vezes, até com os monitores que ali estavam. Houve um questionamento aqui, por que o tempo não foi o primeiro critério? Eu poderia, às vezes, colocar o tempo até como um primeiro critério, mas se lá embaixo ele não fechou nas 120 horas, o que adiantou ser o primeiro? Então, são situações... Então, são situações, senhor presidente, senhores vereadores, eu poderia informar que o trabalho está em conformidade com a lei. Eu não abro mão, e até em respeito ao Poder Legislativo, ao juramento que um prefeito e um vice-prefeito se faz na hora da posse, que quando se faz esse juramento de cumprir a legislação, eu poderia citar que o secretário também está envolvido. Então, a nossa intenção é trabalhar de acordo com a legislação. Eu já deixei bem claro que é normal a divergência, isso não me assusta. Se continua existindo a divergência, eu sugiro que continue buscando o Poder Judiciário para ter a resposta, às vezes, desejada. Pode ser que em algum momento houve equívoco da nossa parte. O secretário que aqui está, com certeza não é um homem perfeito, mas o nosso trabalho, eu quero dizer aqui aos senhores vereadores e ao público presente, que é com muita seriedade. E hoje, eu não estou falando que eu sou perfeito. Pode existir momentos, ou até agora, onde que se encontre ilegalidades na nossa conduta. Mas eu quero deixar bem claro que hoje, o secretário que aqui está, ele tem uma bagagem como professor, ele tem uma bagagem
como secretário municipal de Educação de Congonhas, ele tem uma bagagem como secretário municipal de Educação em Mariana, ele tem uma bagagem como superintendente regional de ensino do Estado por 6 anos, ele tem uma bagagem de secretário municipal de Educação de Lafayette em outras gestões, e hoje de volta. O dia que eu não tiver a coragem, senhores vereadores, de estar olhando para quem se aprova a lei, ou para quem às vezes procurou a gente em situações diversas e às vezes até bato palma querendo trabalhar, que aconteceu demais neste início de ano, onde o Estado teve dificuldade nas designações iniciais e o acúmulo de toda essa sobrecarga caiu na educação. Sei que talvez eu estou fugindo um pouquinho do questionado, mas eu vejo um momento interessante para a transparência de nossas atitudes. Houve um determinado cargo, que este determinado cargo nós tínhamos 15 designações. Naquele momento, alguém de vocês aí presenciou? Eu poderia dizer que o povo de Lafayette é, inclusive, muito bom, porque eram 15 designações e lá na CEMED apareceu, no mínimo, 350 profissionais lutando por aquela vaga. Eu tenho aqui, provavelmente, monitores que estão trabalhando, monitores que, provavelmente, pelo edital e pela resolução, não foram classificados, mas isso não quer dizer que essas pessoas não são boas. Tiveram oportunidade já na gestão passada? Tiveram. Trabalharam certamente com eficiência? Certamente sim. Mas o critério que foi adotado este ano foi um critério em conformidade com a lei municipal da criação, que é interessante se deixar isso aí bem claro, que isso aí foi uma discussão que houve aqui em épocas passadas. Monitor educacional de inclusão, ele não é cargo, ele é função pública. Muito bem colocado pelos senhores vereadores que participaram na aprovação passada. Quando se fala que é função pública, nós não vamos esperar no futuro concurso para monitores, porque você não cria concurso em cima de função pública. E aí eu entendo e valorizo, e sou de aplaudir os vereadores que aprovaram esta lei, porque o monitor que ali hoje está, esse aluno que hoje nós temos, e que é portador de necessidade especial, hoje ele está com a gente, amanhã talvez não. E se você efetiva a pessoa, como que se faz amanhã? Então, são as colocações que eu faço. Quando se fala de monitor, a decisão já existe do Ministério Público. Se existe mais algum questionamento, continue questionando onde se achar devido. Se achar que é necessário ainda este secretário passar alguma informação, nós estamos aqui com toda a transparência dentro daquilo que nós fizemos. O trabalho foi feito, existe essa pergunta, se foi feito de A ou de B. Nós temos, sim, o apoio do nosso setor judiciário, em relação à nossa procuradoria, e a conformidade, conforme a doutora Daniele já despachou, tenho documentos aqui, está no arquivamento. Com base nas minhas colocações, o senhor vereador Pedro Américo, eu entendo legítimas o que foi questionado. A parte de transporte, ela está resolvida com a pendência de um projeto de lei. No início existia dificuldades entre a Secretaria de Educação e a Secretaria de Assistência Social,
Por que houve essa dificuldade? Porque lá, essa parte social, às vezes poderia ter um amparo legal através do levantamento da situação socioeconômica, mas depois, até por um chamado do prefeito, nós achamos interessante abraçar a causa, pelo pedido de vários vereadores, em abraçar a situação. Quando alguém questiona se tem um monitor para cada portador de necessidade especial, eu tenho uma lei aqui, principalmente, que é uma lei federal, que é a Lei 12.764, de 27 de dezembro de 2012, ela mostra, no seu artigo 3º, parágrafo único, que nos casos de comprovada necessidade, a pessoa com transtorno de espectro autista, incluída nas classes comuns do ensino regular, nos termos do inciso 4º do artigo 2º, terá direito ao acompanhante especializado. Aqui não fala se é 1 para 2, se é 2 para 3. E aí eu vou falar até mais. Hoje, eu poderia dizer que nós estamos praticamente 1 por 1. E não é somente no caso do autismo, não, é da síndrome de Down e outras necessidades também. Houve um caso de uma professora nossa do sistema, que tem um filho autista. Eu lembro que ela me fez uma pergunta muito interessante no início de nossa gestão. Secretário, a lei mudou? Eu falei, não, a lei é a mesma. O que mudou são os critérios. Mas não é critérios para a exclusão, são critérios para um acompanhamento mais próximo às crianças que são colocadas nas escolas municipais. Hoje nós precisamos, isso é determinação do secretário, sim, nós precisamos do primeiro passo, esse médico fazer um relatório mostrando a necessidade. Depois do relatório, nós temos uma avaliação da diretora da escola que conhece este aluno, ou está conhecendo agora, uma avaliação da analista educacional da escola, e devido ao grande número de pessoas hoje envolvidas em relação aos monitores, nós criamos, através da Darlene, que esteve aqui ontem, gostaria de parabenizar por grande momento que vocês promoveram. E a Darlene hoje é uma pessoa da CEMED que vai estar junto às escolas, junto à direção, junto ao analista, junto à mãe e o pai desse aluno, para dar o suporte necessário. Existe um questionamento aqui que pergunta, já existe esse levantamento de quem é quem? Nós estamos levantando. E pode ter certeza que assim que levantar, nós vamos promover, seja através da OAB ou através de outros cursos, uma capacitação constante dos nossos monitores. Tem um dado importante, só um minutinho, senhor presidente. Existe um dado importante. Hoje nós temos 106 monitores já trabalhando. A rede estadual, pelo fato de estar próxima ao seu munícipe, toda a demanda hoje de alunos de portador de necessidade especial, a maioria absoluta, e muito absoluta, ela não está nem na rede particular e nem na rede pública estadual. Lá na rede pública estadual eu conheço. Lá nós temos no sistema aqui, da nossa jurisdição, 3 professores de apoio à inclusão. Nós temos já 106 monitores trabalhando. E o mais engraçado, mesmo os monitores certificados, olha que dado interessante,
mesmo os monitores certificados, preparados para aquela situação, já houve mais de 10 que decidiram a não trabalhar naquele momento com aquele aluno devido ao seu CIT. Olha que interessante. É um monitor que, de alguma forma, temos que até que aplaudir, porque talvez teve dificuldade. Mas, de alguma forma, também, a gente percebe ou a incapacidade, estou fazendo uma crítica um pouco pesada, ou talvez até uma própria inclusão. O município hoje é pedido do nosso prefeito, abrace os nossos alunos de uma maneira geral. Eu quero deixar bem claro que hoje isso tem acontecido. Existem pendências ainda? Existe. Quer ver uma pendência que não foi questionada, senhor vereador e senhores vereadores, mas eu gostaria de aproveitar o momento e peço um pouquinho mais a liberdade. E o nosso kit escolar? Que coisa polêmica. É o próximo passo a ser vencido nos próximos 10 ou 15 dias. Por que essa dificuldade? Na transição nós questionamos, houve licitação? Houve. Informaram que houve? Houve sim. Mas não houve sequer assinatura de um contrato. No último item que nós estamos agora, que é de caderno, que é a maioria deles, é o 5º fornecedor, os demais não quiseram. E quem conhece do processo de licitação, de cada um eu tenho que dar tempo, esperar e aguardar. E graças a Deus o último aceitou, senão a coisa ainda seria mais lenta. Por quê? Seria mais lenta porque eu teria que abrir um novo processo de licitação e aí levaria talvez aí mais um mês, 2 meses, etc. É as minhas colocações. Viu? Obrigado, senhor secretário. Com a palavra o vereador Alain. Senhor presidente, meus nobres colegas, funcionários desta casa, o público presente, uma boa noite. Secretário, eu gostaria que o senhor falasse de forma resumida de como foi feita a transição dos governos, porque geralmente a gente não fica sabendo, né? E esse é um assunto. Sobre creches, já sabemos, isso é público, que o município tem uma defasagem de 1.500 vagas em creche. Infelizmente, não dá para atender a todos, por enquanto. Gostaria que o senhor falasse os critérios para as crianças serem admitidas na creche e se há a possibilidade do município ter um portal para as pessoas constarem o lugar dela na fila e acompanhar e fiscalizar isso de uma forma mais transparente, sobre creche. Agora, sobre as MEIs. A gente tem queixa que o edital não está sendo respeitado naquilo que fala 120 horas num único curso, que está havendo soma de vários cursos. Gostaria que o senhor também falasse sobre isso. E, por último, gostaria de perguntar ao senhor se hoje o município cumpre o piso nacional dos professores. Com a palavra o senhor secretário. Senhor secretário, vamos fazer o seguinte. Eu vou pedir a senhora vereadora Carla, que também proceda as suas perguntas, que a gente era de 3 em 3, a gente vai fazer de 2 em 2 para ficar mais otimizado. Com a palavra, vereadora Carla. Obrigada, vereador. Boa noite a todos, boa noite, presidente, nobres colegas, o público aí, em especial as MEIs. Agradecer ao secretário a disponibilidade de estar vindo aqui nos atender. E aqui ontem eu fiquei muito satisfeita com o trabalho que a Darlene está se propondo a desenvolver, principalmente essa proximidade com as MEIs. Eu acho que isso é muito necessário e para
complementar, né, a capacitação dessas profissionais que vêm desenvolvendo aí um trabalho muito bacana. Eu queria que o senhor respondesse se ainda, né, existem, acho que você respondeu, mas acho que não ficou muito claro, se existem alunos ainda sem monitores e se existem monitoras com mais de um aluno, né, na rede municipal. Voltando ao edital, no item 4, 4.1, ele fala que os critérios de classificação observarão concomitantemente o seguinte, né? Concomitantemente quer dizer simultaneamente ao mesmo tempo. Os certificados, o curso técnico e magistério, curso de educação inclusiva, com carga horária mínima de 120 horas, o curso normal em nível médio, com carga horária de 120 horas, e o tempo de serviço de monitor educacional de inclusão. Porque o que a gente entende nesse concomitantemente é que esses 3 itens seriam avaliados ao mesmo tempo. Então, se alguém não encaixasse neles, obviamente já estaria fora. E aqui, em questão de empate, como na maioria dos editais, o candidato de maior idade teria preferência. E chegou para a gente diversas denúncias que o item 4.2.1, .2.2, .2.3 foram analisadas de forma separadas. Tá? Não foram analisados concomitantemente, como diz, né, como especifica o item. Então, eu queria que o senhor explicasse para a gente, porque a gente recebeu várias denúncias dessa situação. E uma última pergunta, se existe algum projeto, como que vai ser procedido no final do ano? Porque a gente percebeu nesse, né, principalmente na transição, que foi um caos a contratação, o aluno querendo ir para a escola e não tinha jeito, o aluno que já tinha afinidade com determinada MEI não teve continuidade. Se está sendo feita já pensada, né, alguma forma para que de 2017 para 2018 não aconteça novamente toda essa problemática, principalmente para as crianças que já estão tendo um acompanhamento, para que essas MEIs continuem. Questão de criança, né, que vai sair, ou criança novata, tudo bem, tem um novo edital. Mas se tem alguma forma já pensada de dar uma continuidade no trabalho dessas MEIs com a mesma criança que elas já vão estar acompanhando agora em 2017, né, e em 2018. Obrigada. Com a palavra, o senhor secretário Moisés. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de acompanhar a legislação e também ser uma pessoa que está sempre inovando. Eu poderia dizer, nós já temos inclusive um encontro marcado, agora esses dias, no início de abril, não sei precisar assim de cabeça que dia que é, se é 5 ou 6, mas eu vou ter um encontro com todas as MEIs designadas. Ali nós vamos ouvir, perceber as dificuldades que elas estão tendo na escola, elas terão o seu direito de expressão, o que elas estão encontrando de dificuldade dentro do nosso sistema, e, ao mesmo tempo, respondendo à vereadora, elas vão participar da administração, mas quero deixar bem claro que elas serão avaliadas também, dia a dia, pelos pais, pelo analista, pela Darlene. E esta avaliação, ela pode ser, inclusive, um item importante para 2018. Então, são coisas novas, nós estamos avançando e certamente isso aí vai acontecer. O encontro lá na CEMED das MEIs, ela acontecerá em 2 momentos, porque quem é MEI e trabalha na parte da manhã, ela terá reunião conosco na parte da tarde, e vice-versa. Quando alguém questiona, que foi questionado pelo nosso vereador, desculpa porque eu não respondi, que existe numa creche uma criança que, conforme o horário, fica sem acompanhante, se existe, nós vamos olhar e vamos fazer valer aquilo que é necessário. Se puder depois, me ajuda em qual creche é, que nós vamos agir de uma maneira tranquila. Mas eu gostaria de aproveitar o momento aqui e registrar um item
Eu que acompanho a educação do município há algum tempo, tem uma coisa que eu tenho que bater palmas, é justamente os servidores da educação. Creche, educação infantil, quem aqui é mãe, olha só lá, quando se fala de creche, num berçário, num B1, criancinhas de 0 a 1 ano, o Conselho Municipal de Educação são 6 criancinhas por turma. Olha só há quanto tempo já estamos trabalhando com essas criancinhas. E, ao mesmo tempo, seja essas criancinhas, seja as nossas crianças da educação infantil de 4 e 5 anos, graças a Deus, eu não conheço na história do município de Lafayette, olha que coisa nobre, nenhum acidente ocorrido em nossas escolas até hoje. Os nossos profissionais da educação, seja ele monitor, professor, analista, merecem o nosso reconhecimento pelo trabalho desempenhado. Nós tínhamos creches hoje, que inclusive nem funcionam mais no local, que eu não dormia direito, local totalmente inapropriado, alguns locais ainda, com escadaria uma atrás da outra, lugar, quem tem filho sabe como que é um traumatismo craniano, ou outras situações que poderiam acontecer, e graças a Deus até hoje, temos que bater palmas para o nosso povo. Seja os monitores que hoje estão trabalhando, seja os monitores que ainda não estão, e certamente terão oportunidade, conforme você perguntou, como será para o ano que vem? Vamos conversar, vamos evoluir, vamos capacitar e vamos avaliar quem está trabalhando. O nosso vereador Alain, ele fez um questionamento, que são tantos itens. O primeiro item qual foi? Repete, por favor. Desculpa, vereador. Secretário, foi referente à transição, só um breve resumo, se foi facilitado. De uma maneira bem rápida. Isso, se foi facilitado. Foi de uma maneira bem harmoniosa. Já participei de muitas transições, mas transição eu vou fazer uma brincadeira aqui que alguém vai achar estranho. Não quer dizer que é sempre assim. É igual namoro e casamento. Ali o que se pede, se fala, é tudo romântico, é tudo tranquilo. A mão na massa depois, às vezes é outra realidade. Não quer dizer que a comparação que eu fiz em relação ao casamento, ela foi inoportuna, mas ela aconteceu de uma maneira muito tranquila, mas ao mesmo tempo existe, entre aspas, pegadinhas. Tem licitação por kit? Tem. Fomos verificar, existia. Mas não houve assinatura de um contrato, ou praticamente não existiu nada. Houve, por exemplo, da minha parte, até como professor, gente, aonde que estão os nossos alunos, portadores, que necessitam de um transporte? Eles poderiam até me passar, mas eu não questionei. Mas mesmo que tivesse passado, quem disse que essa pessoa mora lá ainda? Mas hoje eu quero deixar claro para vocês, vereadores, vereadora, público presente, seja aqui, seja na CEMED, seja lá no Ministério Público, esse secretário que aqui está, ele está disposto a acertar. Se existe ainda algum equívoco, alguma divergência, alguma coisa que nós precisamos ainda conversar mais, quero deixar bem claro, em qualquer lugar eu estou disposto a fazer aquilo que os nossos alunos e que o prefeito determina que a gente faça. Obrigado, senhor secretário. Com a palavra, o vereador Darcy. Meus nobres colegas vereadores, presidente dessa casa, aos servidores dessa casa, ao nosso nobre secretário de Educação, ao público presente, muito boa noite. Senhor secretário, eu
quase que as perguntas que eu tinha para lhe fazer já foram feitas. Inclusive essa que o nobre colega vereador Alain fez para Vossa Excelência com relação a essa transparência no portal das creches, é um interesse nosso também, e eu tenho certeza que é um interesse do povo. Eu sei que essa transparência talvez vai incomodar pelo gestor, porque há um déficit imenso. Mas esse déficit não foi criado pelo prefeito, esse déficit vem aí para trás, com essa enorme fila, né? Porque a gente sabe, nem nós vereadores conseguimos, eu pelo menos, vagas para aquelas pessoas que me solicitam, pessoas que a gente sabe que tem a necessidade, porque ali tem uma carteira assinada, ali a gente sabe que não ganha valores que possa pagar alguém para ficar com a criança, e às vezes fica naquela esperança de que um dia vai ser contemplado, e de repente vê o número que ali se encontra dentro daquela posição, e de repente vai um número diferente, ela fica para trás. Então, com esse portal de transparência, ele vai ficar acompanhado pela fila cronológica da ordem de inscrições. Todos vão poder seguir da sua casa, do seu serviço, a colocação que seu filho está. Essa pergunta que o nobre colega fez é uma pergunta que me interessa e que o senhor não teve a oportunidade de responder. Mas, muito obrigado pela presença, parabéns pela bagagem que o senhor tem, porque o senhor tem essa bagagem porque o senhor é competente, né? E o senhor seja sempre bem-vindo nessa casa. Nós teremos um desafio muito grande de agora para frente, em relação às nossas creches. O nosso município hoje, ele tem aproximadamente 600 alunos nas creches. É um número muito baixo. Essa realidade, quando a gente observa, nós temos 1.500 crianças aproximadamente na espera de creches. De cara alguém poderia questionar, falar, Moisés, mas por que na educação infantil nós atendemos toda a demanda e nas creches não? Na educação infantil nós temos turmas com 20, às vezes conforme o caso, 25, 30 alunos. Mas nas creches é uma situação diferenciada. A Constituição de 88, quando surgiu, eu fui prefeito em 89. Naquela época, ninguém questionava, quando se falava que era responsabilidade do município, creche, educação infantil e ensino fundamental, porque, na verdade, os municípios só tinham o ensino fundamental. Cidadão nenhum, mãe nenhuma, cobrava creches e talvez nem a famosa pré-escola. Mas hoje está virando direito, já existe, inclusive, alguma juridicialização aonde que o juiz manda matricular. Eu, sinceramente, e se mandou, nós temos que atender. Vai deixar de atender, às vezes, uma resolução do Conselho Municipal de Educação. Quando se fala em creche, eu poderia falar que, talvez ainda no primeiro semestre, nós teremos aí, talvez, aproximadamente, umas 60, vamos colocar muito, 80 vagas na creche do Arcádia. Senhores vereadores que aqui estão, olha a vergonha da nossa creche do Bela Vista. Que vergonha!
Uma creche que, pela minha experiência na vida pública, talvez eu não vou ter o prazer, junto com o prefeito e junto com os senhores vereadores, de inaugurá-la. Porque aquilo ali vai depender de decisão judicial. E aí, como fazer? Então, são situações diferentes. E a situação de creche no Brasil, hoje ela é gravíssima. Ontem mesmo, ouvi no jornal sobre Belo Horizonte, onde que lá existe 25 mil criancinhas aguardando creches. A realidade brasileira hoje, os municípios não têm, não sei o que vai acontecer, não sei se eu vou ter que pedir exoneração para não ser preso futuramente, porque eu não vou ter como atender. Eu não sei o que vai acontecer com a educação, porque hoje se fala assim, não, arruma um recurso no governo federal e constrói mais uma creche, construa mais uma creche. É possível? É. E a manutenção dela? Olha a nossa folha de pagamento. Olha os nossos recursos. Como que nós vamos administrar? É uma realidade muito difícil. Hoje, um dos questionamentos na CEMED mais difícil para mim é quando a minha secretária encaminha uma pessoa para mim e essa pessoa tem uma criancinha no colo. E quando ela mostra as dificuldades que ela está vivendo e a necessidade de trabalhar, é triste. E para os senhores que aqui estão, olha só a Constituição de 88, quando ela mostra que a responsabilidade da União é o ensino superior. Eu poderia dizer para os senhores vereadores e o público que aqui está, que um aluno de creche hoje, só de creche, sem considerar a educação infantil e o ensino fundamental, ele é mais caro do que um aluno, talvez, de graduação. O aluno de graduação, ele pega a sua mochila, joga nas costas, vai para a faculdade, assiste a sua aula, compra a sua merenda, o seu caderno, as apostilas, o que tem que fazer, tudo por conta dele. Numa creche, os prefeitos, olha só, é tudo. E o aluno de creche, quando eu falo um berçário com 6 alunos, ele é aluno de tempo integral, ou seja, ele fica ali o dia todo. O aluno lá no curso superior, ele fica um turno, e embora. Lá paga energia, manutenção de prédio e professor. E as coisas básicas. Nós aqui no município, como ficamos? Nós vamos viver momentos árduos até 2020, porque o Plano Nacional de Educação tem como meta um atendimento maciço dos nossos alunos. Eu duvido qual município, seja ele rico ou pobre, bem administrado ou mal, que dê conta da responsabilidade que se jogou nos municípios. Então, são situações que nós vamos conviver. Quando se fala da transparência, eu acho muito importante dessa listagem. O governo passado, não estou jogando pedra não, mas ele tinha que fazer uma chamada pública, negociado esse entendimento junto com o Ministério Público, e na verdade não fez. Eu entendo até o porquê. Eu também não sei se faria, não. Você fazer uma chamada pública para ver o que você tem, mas não tem aonde colocar, é fazer esse povo de bobo. É coisa que eu não penso? É norma fazer a chamada pública? É. Vai fazer uma fila daqui não sei aonde para se cadastrar e ao mesmo tempo, onde que eu tenho essa creche para colocar os nossos alunos? As nossas creches municipais, com exceção da do Lima Dias, que vocês devem conhecer, todo mundo, Moisés, me arruma uma vaga no Lima Dias. Falei, gente, em creche é difícil, lá é impossível. As outras creches nossas são casas alugadas, nós estamos tentando achar casas mais amplas, nós temos casas inadequadas. Houve um questionamento de vereador, que eu aproveito até ensejo, mas vou responder por escrito, se questiona se tem o alvará do Corpo de Bombeiros e o alvará da Vigilância Sanitária. O que eu vou falar, eu não gostaria de falar. Não temos.
Não temos. Vamos fechar as creches? Chegamos agora. Temos que providenciar? Temos. Hoje, se a gente for olhar até a lei da acessibilidade, gente, essa lei da acessibilidade, ela cria uma dificuldade tamanha nos órgãos públicos, cria para vocês aqui na Câmara, cria para a gente na prefeitura, nas escolas, em qualquer estabelecimento. Então, são situações que nós vivemos. Tem que cobrar? Tem sim. Temos que avançar? Temos sim. Mas nós estamos vivendo o pior momento que se avance em relação àquilo que é lei e que precisa se fazer, mas às vezes não se existe recurso. Ah, não tem alvará da vigilância sanitária e nem do corpo bombeiro. O que vai fazer? Vai fechar as poucas creches que temos? Precisamos correr atrás e providenciar? Temos. Vamos fazer? Queremos? Então, está aí as minhas colocações, meus amigos vereadores. Com a palavra, o vereador Fernando Bandeira. Senhor presidente, nobres vereadores, secretário, seja muito bem-vindo a esta casa. As MEIs, mães, pais, uma boa noite a todos. Eu acho que eu fui o primeiro, né, Moisés, a estar questionando. Foi por acaso, eu estava indo até a CEMED olhar outra coisa, e as nossas amigas me laçaram lá, e nós fomos, e agradeço pela atenção que foi dada, né, foi até o auditório, e infelizmente eu não pude ficar para ver o que ia dar a reunião. Tem muitos questionamentos que as MEI vem fazendo. Um deles, eu espero que espero e acredito que não esteja acontecendo. Na hora estava tendo uma dificuldade de entendimento a respeito do curso mínimo de 120 horas, não é isso? Mínimo, 120 horas. E muitos questionaram que tinham pessoas sendo selecionadas, pegando 20 horas de um curso, 30 de outro e 40. Eu não acredito por quê, mas estou questionando novamente, porque, igual Vossa Excelência falou, é transparente, né? Nós temos o direito também de perguntar e você de responder. Não acredito nisso, né? Porque se estiver sendo feito isso, está errado, né? Lá é bem claro no edital, o mínimo de 120 horas em um curso, não somando 30 horas, 40 horas, 50 horas, para dar a somatória de 120 horas. Esse é o meu primeiro questionamento. O segundo, me chegou aqui agora, vou estar fazendo uma pergunta. O senhor Moisés não leu o final do processo, passando para a 8ª promotoria e não arquivado. Isso? Fica esse questionamento também. Aí, eu quero estar direcionando as MEIs. O secretário falou uma coisa que, não vou falar que me preocupou, pelo menos esclareceu também. Nós temos que ser verdadeiros, né? Eu não estou aqui para fazer palco político nenhum, não. Primeiramente, que não é nem época de política, e se fosse também não faria, enganando ninguém para dar palanque para ganhar voto, não. Foi levado à promotoria, e a promotora, igual o secretário falou, arquivou. Se ela deu alguma decisão, não sei se pode caber algum recurso, eu já não entendo a área em advocacia pública, eu não entendo se pode entrar com algum remédio constitucional, né, eu não entendo. Aí deveria procurar, se vocês acharem que estão sendo lesadas, procurarem um advogado na área pública. Eu já não entendo dessa área, né? Então, não vou estar questionando. A respeito também, eu falei aqui ontem, na reunião pública, que teve, aí nós falamos a respeito, Moisés, de estar dando, você também já acabou de falar há pouco tempo, que vai estar fazendo um curso, né, um aperfeiçoamento juntamente com as MEIs, né, uma qualificação melhor e tudo. A gente solicita isso porque as pessoas precisam, como dos outros, de ferramentas para estar trabalhando, e também quanto mais, eu falo o seguinte, você aprender, você sempre estudar é pouco ainda, né? E a gente solicita isso aí para estar acompanhando junto com as MEIs, igual você já falou que vai estar reunindo com elas, né?
agora nos próximos dias, a gente fica satisfeito de saber que está tendo esse diálogo junto. E a única coisa que esse vereador tem a questionar é isso, que sou verdadeiro, tá, gente? Estou aqui falando para o secretário e para vocês também, eu não estou aqui para puxar sardinha de um lado ou do outro, né? A gente tem que fazer o que é justo, o que é certo. Tanto é que eu falei com vocês aquele dia, se estão sendo lesadas, vamos usar os remédios constitucionais que nós temos, né? É direito de todos, de todo cidadão, isso está resguardado. A única coisa que a gente pede é a transparência total para, com as MEIs, tanto faz nos editais, das pessoas que foram chamadas, e também fica algum questionamento, estão chegando no meu gabinete, alguns pais, que estão questionando que tem... Aí eu estou perguntando porque eu sou daquela pessoa que eu dou o direito de defesa antes de julgar, né? Porque muitas coisas vêm, mas não tem veracidade. Que estão tendo uma MEI para duas crianças, e uns estão questionando que tem até laudo médico, até foi uma orientação minha que eu dei para a pessoa, até mesmo está procurando a defensoria, está entrando com a liminar, mas para isso também tem que ter documentos, né, sucintos e com relatório médico bem, não é só colocar, precisa de acompanhamento, né? A gente entende que tem que ter um relatório bem descritivo, falando o porquê que a criança necessita de tal acompanhamento. Essa é a minha preocupação. E foi dito também pelo vereador Pedro Américo, de algumas MEIs está acompanhando aquelas crianças que já estavam, até mesmo na gestão passada, até mesmo também fui indagado há pouco tempo pela uma mãe, que o filho dela estava acostumado já com a MEI e tudo, então a gente fica... Eu sei que é difícil, né, para vocês lá, você vai falar, o Fernando está me jogando uma bomba aqui, eu sei que é complicado de estar colocando isso, mas quem sabe, né, conversando, igual você vai ter a reunião já novamente com as MEIs, quem sabe pode estar colocando isso aí, né, está colocando, também vai ter, aí tem que olhar direitinho, porque uma já estava lá, não quero sair agora, não quero, então vai acabar dando confusão, né, mas tudo conversado, o diálogo é bem resolvido as coisas. Então, esse questionamento que eu faço, né, acredito que isso aqui, no dia que eu questionei a senhora Alessandra, não é isso? Moisés? Alessandra, supervisora, né? Ela foi dita, falou, Fernando, não está sendo feito isso, não está tendo somatória das horas em diversos cursos, e sim em um só curso. Sem tempo, né? Outro questionamento também, por não ter o tempo, mas isso aí a gente tem que estar olhando o edital e volto a falar. Se vocês estão questionando isso, senta com o secretário, né? Senhor vereador, a interlocução, por favor, com o senhor secretário. Peço, por favor, que se refira a eles, a gente até respeita as meninas, né? Mas por uma questão de protocolo, de procedimento, que a conversa seja entre o senhor e o senhor secretário, por favor. No mais, volto a falar, transparência, Moisés, não vou entrar aqui na questão das creches, a única coisa que eu quero perguntar aqui sobre creche, talvez você, por ter uma bagagem grande como secretário, na gestão do Arnaldo Pena, se eu não me engano, foram criados 5 creches em Conselho Lafayette, 4 ou 5, se eu não me engano, 5 creches, e hoje, se eu não me engano, nós temos 10, o Arnaldo Pena foi prefeito há anos, e até hoje, nenhum gestor, assim, falou assim, foi criado na gestão do Zé Mil 3 creches, no outro 4 creches. O porquê disso, se hoje a nossa economia, né, que a gente também entende, igual você falou, nós vamos viver dias difíceis ainda, infelizmente, né, mas não sei se gestão, projetos. Então fica esse questionamento, porque muitas das vezes, igual você acabou de falar, a respeito da creche do Bela Vista, que talvez nós possamos passar o nosso mandato, como passou os 4 anos, e não vamos ver inaugurado. Muito obrigado. Senhor secretário, vereador Carlos, com a palavra. Senhor presidente, nobres vereadores, público presente, senhor Moisés, sabemos que a situação de creche no nosso município é um tanto complicado. Mas eu queria te fazer uma pergunta. Por que a Proinfância, lá do bairro Arcádia, praticamente está pronta
e até hoje não inaugurou, com essa falta de lugar para colocar as crianças. Inclusive, já chegou no meu gabinete denúncia que até as paredes lá da Proinfância lá já está mofando, porque o troço está lá parado, pronto, e não inaugura. E a segunda que eu queria te perguntar, inclusive já foi perguntado, mas eu acho que o senhor esqueceu de responder. Hoje o município paga o piso nacional para os nossos professores? Já te foi feita essa pergunta, mas você esqueceu. Aí eu estou te fazendo essa pergunta. E a creche Proinfância do Arcádia. Por favor, se você puder responder para nós. Com a palavra, o senhor secretário. Senhores vereadores, em relação ao primeiro assunto, quando se volta à situação dos monitores, eu tenho aqui, posso deixar aqui na casa, se quiserem, a promoção de arquivamento por parte da doutora Daniele. As pessoas colocaram alguma coisa, encaminhamento para a doutora para uma outra promotora, para a 8ª Promotoria de Justiça, é fato. Então, o que se questiona para mim, eu já ofereci a resposta dentro do que foi questionado. Se existe dúvidas, com todo respeito, continue junto à Procuradoria de Justiça, colocando a situação de vocês para que vocês possam ter a resposta necessária. Em relação ao questionamento do piso, o nosso município hoje, dentro das suas condições, é um dos municípios que tem conseguido pagar, sim, os seus professores. Não vou falar que é o ideal, mas é o que é possível. Eu tive a honra de ser o secretário da época, com apoio aqui certamente de vários vereadores, na aprovação da Lei Complementar 36. A Lei Complementar 36, ela cria uma série de situações em relação à pós, em relação ao tempo, e quando eu assumi a secretaria naquela época, deve ser aí da lembrança de alguém que eu assumi a secretaria no momento de greve, a greve das tartarugas, onde que as pessoas chegavam na escola e o que elas reivindicavam era justamente um plano de carreira. O município de Lafayette tem. Agora, hoje o que é necessário também, quando se fala de piso, é necessário que se olhe a jornada de trabalho. A nossa jornada de trabalho, lá quando se fala, é para uma jornada de 40. Aqui nós temos uma jornada de 16 horas aulas. É o ideal? Eu não estou falando não, temos que avançar, mas tudo à medida do possível. Não adianta avançar e amanhã não ter dinheiro para pagar os nossos professores. Senhor secretário, o senhor tem mais algumas considerações? As minhas considerações finais é agradecer vocês para que a gente possa aqui de uma forma tranquila dar transparência às nossas atitudes, por ter a humildade, se necessário, e sempre, de chegar aqui e falar assim, nós lá na CEMED erramos, nós vamos reverter. O que eu poderia dizer ao Poder Legislativo, inclusive dentro da sua função de fiscalizar, que ajude esse secretário a não errar. Pontue situações que, porventura, a gente possa agir até de uma maneira preventiva. O desejo nosso, o desejo da atual administração, é trabalhar com muita transparência. Seja em relação aos processos que fizemos, o portal da prefeitura tem tudo o que acontece.
Nós não designamos sequer uma pessoa que não seja publicado na CEMED e no portal da Prefeitura que está acontecendo dentro de 24 horas, na hora tal aquela designação. E na hora tal, se essa pessoa está lá, ela vai participar do processo. Se foi contemplado ou não, o que posso fazer? Eu entendo, inclusive, a colocação de algumas que aqui estão. O desejo de trabalhar no momento é muito grande. Existem critérios? Existe. Nós fizemos critérios para contemplar A, B ou C? Não. Os documentos que foram apresentados lá na CEMED, lá estão, em relação aos monitores. Houve uma pessoa que me deu um susto violento, falou: Moisés, a minha certificação é de 200 horas, o meu nome nem apareceu. Falei: minha amiga, vamos lá. Chamei a comissão que fez a avaliação. Realmente, onde que ela fez, era um curso de 200 horas, mas na certificação, ela só fez 16. O diploma não era de 200, a carga era de 200 horas, mas ela só participou 16. Como que ela vai ser contemplada, meus amigos, senhores vereadores, senhora vereadora? Está lá os documentos para qualquer um, seja monitor. É claro que eu vou ter que ser ético. Eu não vou ficar mostrando, você quer ver o seu? Olha aqui. Existe uma dúvida aqui? Vamos levantar. Eu posso afirmar com muita certeza que a atitude dos membros em cima da portaria que analisou aquilo que foi entregue, eu pedi para avaliar, analisar, tornar a analisar, porque não podia existir erro. Eu afirmo que o trabalho foi muito sério. Gostaria de agradecer a presença do seu secretário, agradecer a presença do público que sempre esteve aqui presente, né? E como o seu secretário falou, se estando no direito, procurem o direito de vocês, né? Essa casa vai estar aberta e eu tenho certeza também que a secretaria, assim como o executivo municipal, estarão com as portas abertas para o questionamento das senhoras e das senhoritas. Agradeço, senhores vereadores, pela participação e, não mais havendo nada a tratar, declaro encerrada essa sessão extraordinária, solicitando ao senhor secretário que proceda a leitura da ata e logo em seguida as assinaturas. Aqui agora para comer carne, não pode saber mexer. Mexer naquele dia. A gente podia fazer essa gracinha aí. O Lúcio vai fazer uma gracinha para acabar nós. Ata da primeira sessão extraordinária da primeira sessão legislativa ordinária da 30ª legislatura da Câmara Municipal de Conselheiro Lafayette, realizada no dia 30 de março de 2017, nesta cidade de Conselheiro Lafayette, estado de Minas Gerais, no Palácio do Legislativo Municipal, convocada em cumprimento ao artigo 327 do Regimento Interno, com o fim específico de receber o secretário municipal de Educação, senhor Moisés Matias Pereira, para esclarecimentos e justificativas acerca da medida administrativa de retirar o transporte escolar dos alunos portadores de necessidades especiais, além de atribuir a um único monitor de inclusão a responsabilidade de acompanhar mais de um aluno, conforme solicitado no requerimento 039 de 2017, de autoria do vereador Pedro Américo de Almeida. Sob a presidência do vereador-presidente Sandro José dos Santos, com a presença de 13 vereadores,
Foi declarada aberta a sessão. Foi solicitado pelo senhor presidente aos vereadores Carlos Aparecido da Silva e Darcy José de Souza para que recebessem o secretário municipal de Educação, senhor Moisés Matias Pereira. Em seguida, em cumprimento ao parágrafo 2º do artigo 327 do Regimento Interno, o senhor presidente passou a palavra aos vereadores para as interpelações na ordem estabelecida em folha de inscrição. Fizeram uso da palavra os vereadores Pedro Américo de Almeida, Alan Teixeira de Carvalho, Carla Maria Sassi de Miranda, Darcy José de Souza, Washington Fernando Bandeira, Carlos Aparecido da Silva. A seguir, fez uso da palavra o senhor secretário municipal de Educação, Moisés Matias Pereira, para responder os questionamentos apresentados pelos senhores vereadores. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão extraordinária. Para constar, foi lavrada a presente ata, que após ser lida e aprovada, será assinada pela mesa diretora e demais vereadores.